Ok, então vamos dar início a mais uma conversa sobre a revisão do Plano Diretor de São Paulo neste 4 encontro. Então nós vamos falar sobre o centro que temos e o centro que queremos. Hoje aqui nós recebemos o secretário municipal de Urbanismo e Licenciamento, César Azevedo, Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Associação Vivo Centro, o engenheiro José Paim de Andrade, é membro do Secov de São Paulo, e o professor Walter Caldana, professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa sobre esse aprimoramento, não é, do plano diretor, por que revisar o plano, secretário? Qual que é a prioridade nesse momento? Olá, Andresa, Milton, Paim, Caldana. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo participar desse debate, dessa conversa, discussão com os amigos. Primeiro, revisar o plano diretor no ano de 2021 é uma atribuição legal, né? O próprio plano diretor, que foi aprovado em 2014 e tem validade até 2029, ele prevê no seu artigo 4º que em 2021 deveria ser feito pela Prefeitura, né, de São Paulo, pelo Executivo, uma proposta de revisão desse plano encaminhado à Câmara Municipal. Proposta com base no monitoramento que é feito pelos técnicos da Secretaria, né, nos últimos 7 anos, e ainda com a participação popular, com a participação social. E é isso que nós estamos fazendo. Qual que é o intuito? Por quê? Qual a importância desse processo de revisão? É justamente identificar no plano diretor instrumentos previstos ali que tinham assim uma expectativa de desempenho que não foi alcançado, ou até mesmo como aperfeiçoar os instrumentos que estão ali e a gente conseguir fazer esses ajustes, essas calibragens. Eu costumo dizer que esse processo de revisão, primeiro que não é criar um plano diretor novo, né? Curiosamente, esse ano nós completamos 50 anos do primeiro plano diretor de São Paulo, de 1971. Tivemos 3 planos diretores anteriores a esse, mas nunca houve uma revisão, porque sempre uma gestão chega, joga fora tudo que ficou para trás e começa tudo do zero e você cria-se novos hábitos, tenta-se criar, né, novos hábitos, e quem perde é a cidade. Então, o que a gente está com esse plano, com essa revisão, o que a gente consegue mostrar que é um plano diretor da cidade, é a continuação, a continuidade da política urbana da cidade, independente do partido que governa a prefeitura, se é a esquerda, se é a direita, o interesse público tem que ser preservado. Então, com isso, a gente consegue discutir o que pode ser aperfeiçoado, lembrando sempre que o objetivo é melhorar a vida, a qualidade de vida do paulistano, tornar a cidade de São Paulo uma cidade ainda mais inclusiva, e o DNA da gestão do prefeito Bruno Covas, que é o mesmo DNA do plano diretor, é como adensar o centro, as regiões com melhor infraestrutura da cidade, e, ao mesmo tempo, tão importante quanto, desenvolver novos polos de economia, nova centralidade, novos centros comerciais na periferia para conseguir criar emprego na periferia. É isso, essa é a importância da revisão do plano diretor no ano de 2021. Nós vamos detalhar um pouquinho mais ao longo da nossa conversa, mas só nessa rodada, então, gostaria de ouvir os demais ainda sobre essa prioridade, qual que é o ponto que deve ser considerado aí, se existe uma prioridade nessa revisão, Milton. Boa tarde, Andressa, é um prazer estar participando dessa roda, né, no qual nós vamos estar discutindo o tema aí da revisão do plano diretor da cidade de São Paulo. Queria cumprimentar o César Azevedo, secretário, Zé Paim e o Walter Caldana, professores, e dizer o seguinte: bom, eu não sou especialista nessa área, eu sou atualmente presidente da Vivo Centro, que é uma entidade que foi criada em 1991. Portanto, fazemos agora 30 anos nesse ano de 2021. Né? A entidade foi criada numa época em que o centro financeiro da capital estava aqui no centro, exatamente no centro da cidade, né? E que, por isso mesmo, os grandes bancos eles resolveram, então, criar essa entidade para poder ajudar o poder público na parte mais de zeladoria, na parte mais de identificação dos principais problemas associados aqui à região central. Mas, antes de falar um pouco mais sobre esse tema, a revisão do plano diretor, eu acho que ela é fundamental, como disse muito bem o secretário, porque uma cidade é um organismo vivo, né? Um organismo que está constantemente
em mutações. E nós tivemos, ao longo dos anos, na cidade de São Paulo, um crescimento extraordinário em determinados momentos, né? E depois, como é natural, a cidade ela foi buscando novos eixos, novas regiões, e, infelizmente, talvez até com um problema de cultura nosso, né? Associado também com questões financeiras, infelizmente, nós fomos deixando uma área tão rica como é a área central, onde aqui estão localizados boa parte dos equipamentos públicos, né? Inclusive com uma infraestrutura maravilhosa, nós fomos deixando isso para um segundo plano, e a cidade, então, ela foi se espalhando, investindo fortemente em outras áreas, com valorização do preço do metro quadrado e tudo mais. Eu acho que a revisão do plano tem que estar voltada também para olhar muito a questão moradia e mobilidade urbana. São, para mim, dois eixos que, nessa revisão, deve ser olhado com muita atenção, porque todos nós sabemos os problemas sociais causados aí pela falta de moradia adequada, né? E principalmente por uma questão de uma mobilidade ainda deficiente, a perda de qualidade de vida aqui dos nossos trabalhadores que acorrem todos os dias aqui para a região do centro, eles vêm enfrentando ao longo aí desse crescimento da cidade de São Paulo. Então, só para dar uma primeira entrada aqui, obviamente, ouvir os demais companheiros dessa mesa redonda. Professor, qual o seu ponto? Bem, boa tarde aí a todos os colegas, boa tarde, Andressa. Veja, o plano ele foi muito prudente e muito ajuizado ao dizer que ele precisaria passar por uma revisão a meio caminho e que essa revisão acontecesse no primeiro ano de um novo mandato. Não é? Eu acho que foi muito realista, muito prudente, e isso é muito importante. Por que revisar? Porque, já foi dito, porque um período de 15 anos, de 16 anos, é um período longo, é necessário que seja longo, na verdade é um período médio em termos urbanísticos, mas é necessário que seja assim, exatamente porque a cidade é dinâmica. E esse dinamismo precisa ser parametrizado. Então, é por isso que o plano, 16, 20 anos, enfim, mas é por isso que é importante uma revisão intermediária. Muito bem. Isto posto, o que acontece? No entanto, talvez o plano não tenha deixado suficientemente claro no artigo 4º que é uma revisão pontual, tópica. Não é uma revisão do plano, é uma revisão da aplicação do plano. Não é? Eu acho que esse ponto é muito importante, porque torna ainda mais necessária essa revisão. Por quê? Porque vários dos instrumentos que o plano trouxe se mostraram, em alguns aspectos, deficientes em termos de regulamentação. Então, qual é a prioridade, que é a sua pergunta, chegando nela? A prioridade é regulamentar de uma maneira que tornem esses instrumentos já existentes mais eficazes, ou seja, para que na segunda metade da aplicação do plano, que já tem sido muito positiva para a cidade, vamos lembrar, no cômputo geral, mas que na segunda metade do período seja ainda mais efetivo, ainda mais eficiente, ainda mais eficaz. Não é? Então, é por isso que a revisão é muito importante. Agora, desculpe-me se me alongo, mas é muito importante desmontar qualquer expectativa de qualquer segmento de que se está refazendo o plano ou se está colocando em xeque as diretrizes gerais para a cidade até 2030. Tá aí. Uau. Ele não ligou. Ele está falando com o microfone dele fechado. Microfone. Como é que a gente avisa ele? Paim, tá me ouvindo? Desculpe, estava no mudo. Vamos retomar que você estava no mudo, então vamos lá. Desculpe. Então, vamos lá. Boa tarde, Andressa, César, Milton, professor Caldana. Eu, além do Secov, que eu sou conselheiro, nós temos também na minha empresa, e sou professor também do IBMEC, de pós-graduação na área de
de real estate, de imóveis. Então, nós temos um departamento de pesquisa, né? E nós avaliamos os planos, desde agora o César até comentou que faz 50 anos do primeiro plano. E nós fizemos uma análise dinâmica. O que aconteceu na cidade, porque se os planos foram bons ou não, né? Os resultados não foram bons para a cidade. Agora, se nós vamos fazer um processo de acupuntura ou se nós vamos questionar coisas mais profundas que a cidade está sofrendo em virtude delas, né? Essa é uma discussão que eu acho que vale a pena a gente ter aqui e fora daqui desse programa, né? Porque nós percebemos que de 80, o primeiro censo foi feito a partir do plano de Figueiredo Ferraz, de 2010, numa área que nós denominamos centro ampliado, que é entre mais ou menos Santana e Santo Amaro, Morumbi, do lado oeste, e Vila Carrão, Tatuapé, do lado leste. Essa área equivale a 2,5 vezes Paris, tem 270 quilômetros quadrados, um sexto aproximadamente do município de São Paulo. Esse centro ampliado em 30 anos, onde está toda a infraestrutura, onde está a saúde, onde tem escolas, onde tem metrô, onde tem tudo, ele perdeu 400 mil habitantes em 30 anos. A cidade cresce 33% e o centro, onde nós investimos a maior parte dos recursos públicos, encolhe uma cidade de Santos em 30 anos, né? Por que é que isso acontece? Porque o custo das frações de terreno, como foi reduzido substancialmente no plano de 71, o aproveitamento dos terrenos, o custo sobe da fração de terreno e, portanto, as habitações ficam muito caras. E a população é expulsa desse centro. Veja, onde tem toda a infraestrutura, nós perdemos uma cidade de Santos, né? E a situação hoje, só em 30 anos, nós tínhamos uma densidade aqui da região do centro ampliado que era em torno de 40% maior do que a densidade do resto da cidade, da periferia da cidade. Hoje, em 30 anos, se inverteu. Se você tirar as áreas de mananciais e Mata Atlântica da cidade de São Paulo, hoje a densidade da periferia é 30% maior que a do centro. Não é que lá tem mais gente, é que lá tem mais gente por metro quadrado ou por quarteirão, ou seja, a densidade da periferia nossa é maior do que a do centro. Então, isso é uma disfunção. Como disse o professor, como disse o Milton, quer dizer, isso é um organismo vivo que deu errado, que nós estamos adensando regiões que não têm menor infraestrutura para isso. E à margem de todo o plano diretor, porque saiu do centro ampliado, as pessoas constroem nos recuos, no recuo de frente, no lateral, pavimentam toda a área ocupada, não há taxa de permeabilidade, não há área verde, não há nada, e há uma vista grossa do poder público para isso, tá certo? Então, veja, o que está acontecendo em São Paulo, nós precisamos reverter. A periferia não pode ser mais densa do que o próprio centro ampliado. O que Isso é leva... uma disfunção. Então, nós precisamos trazer gente para onde há infraestrutura e não jogá-los para a periferia como se estivesse jogando para debaixo do tapete da cidade, porque lá não há condição de vida. Inclusive, a expectativa de vida na periferia, né, hoje é 11 anos a menos do que na cidade. Quer dizer, nós estamos jogando a população por uma condição de vida ruim, né? Então, como é que nós vamos reverter isso? Acho que merece uma discussão mais graúda, maior. Não sei se o plano vai abrigar isso ou não, mas em algum momento a cidade precisa rediscutir esse modelo, que é um modelo de exclusão, de tirar a população da onde nós investimos dinheiro para um lugar onde ela não tem infraestrutura, não tem condição de vida. É o que leva a grandes deslocamentos, não é? Há quanto tempo ouvimos justamente isso da necessidade de encurtar as distâncias, não é? E de aproximar as moradias dos empregos. Secretário, o que essa revisão aí prevê nesse sentido? Quando nós propusemos, né, o processo de revisão que nós lançamos há pouco, nós dividimos em alguns eixos de discussões. Um deles é a habitação, aí passa muito, porque já foi amplamente falado por todos aqui, cada um que disse, praticamente falou a sua maneira, mas falou
é a mesma coisa, a necessidade de adensarmos as regiões com melhor infraestrutura, que já está preparada para receber habitação. Mas quando eu digo que nós temos um eixo para tratar de habitação, estamos falando daquele déficit habitacional da cidade, que nós sabemos a realidade que é de 474 mil famílias, onde nós vamos apontar para que seja criada moradia para essa turma que está precisando e, claro, onde há infraestrutura, nós temos que adensar. Outro eixo é o desenvolvimento econômico da cidade, que aí o próprio plano diretor, e os amigos aqui que estão participando dessa conversa, sobretudo o professor Caldana, não me deixa mentir, ele prevê o desenvolvimento econômico na periferia. Porque tem as pessoas que moram na periferia ali querem ficar. Então, nós temos que, ao mesmo tempo que trabalhar o desenvolvimento, a criação de moradias, sobretudo moradia popular nas regiões com melhor infraestrutura, temos também que desenvolver a economia, a criação de emprego, de serviços na periferia, levando sempre em consideração a vocação de cada região, né? Outro eixo é o eixo de mobilidade, que é justamente o que você disse, que é como encurtar as distâncias. Sabemos que quem mora na periferia leva 1/3 da sua vida se deslocando para trabalhar, né? Gasta 25% do seu salário com transporte público. Como que a gente faz para melhorar a vida desse paulistano? Como que a gente faz do ponto de vista de mobilidade? Aí passa por melhorar a rede de transporte público, aumentar os eixos de transporte da cidade, melhorar no centro da cidade a caminhabilidade, desestimular o uso de carro nas regiões centrais, né? Então, tem esse eixo de mobilidade. Temos aí outros eixos, por exemplo, o eixo ambiental, que é super importante nesse momento, tem uma agenda ambiental forte a cidade, sobretudo com o advento da pandemia, que nos traz uma nova realidade que em 2014 e anos anteriores não tínhamos, que esse pânico e essa guerra pandêmica que estamos vivendo, como tornar a cidade de São Paulo uma cidade mais resiliente e mais forte, preparada para futuras pandemias. Lembrando sempre que o Covid-19 é, evidentemente, a pandemia mais grave, mas tivemos outras pandemias anteriores. O mundo inteiro está passando por essa discussão e nós não podemos ficar parados e não discutir a cidade. Então, dividimos de alguns eixos, a mobilidade passa por isso, a habitação passa por isso, e é assim que a gente pretende propor a discussão com a sociedade da proposta de revisão, se é o caso, e como o professor Caldana colocou muito bem colocado, é o que precisa ser aperfeiçoado, né? Não é rever, não é criar um novo plano, é aperfeiçoá-lo. Eu costumo usar muito que nós propomos uma calibragem, né? É ajustar o que está aí. E esse ajuste passa pelas leis acessórias, e assim como, se pontualmente necessário for, ajustar o próprio texto do plano diretor. Milton, ainda sobre essa questão aí da restrição do adensamento no centro, adensamento das periferias. Então, eu sou plenamente de acordo com o pensamento no qual o crescimento de uma metrópole, de uma cidade, deve considerar muito a questão da distribuição de renda dessa população, né? Nós somos um país onde a renda ela é altamente concentrada. Basta ver o índice de Gini, que é o índice que mede a concentração. Nós temos realmente uma situação e que piorou muito com a pandemia. Tá? É fato, os números mostram que houve um empobrecimento muito maior nas classes C, D e E, enquanto que nas classes A e B, esse empobrecimento não houve, até pelo contrário, houve realmente um aumento da concentração de renda. Eu digo isso porque, quando a gente fala na questão do planejamento urbano, estou de acordo com o secretário César Azevedo, ou seja, nós temos que buscar, através de mecanismos de incentivos fiscais, tributários, né, levar empresas para a franja das cidades, para que nós possamos ali gerar emprego, de maneira que as pessoas que não têm condições econômicas para morar em regiões onde o metro quadrado é muito caro, possam ali permanecer e trabalhar perto do seu emprego. Dessa maneira, então, e isso o poder público pode fazer, quer dizer, a prefeitura, o Estado, podem fazer porque tem instrumentos de natureza tributária para poder induzir
a mobilização das empresas para essas regiões que elas vão buscando justamente incentivo fiscal, e assim a gente conseguir, então, ligar a oferta da mão de obra com a demanda. Agora, pensando aqui no centro, que é onde eu estou, né, vivo e trabalho aqui todos os dias, o centro é um grande, ao mesmo tempo que é um grande desafio, é uma grande oportunidade para todos nós que vivemos aqui na cidade de São Paulo, né? Eu estava vendo os números que nós temos, inclusive, nos nossos relatórios aqui da Vivo Centro, a Fundação SEAD, que é quem fez esse levantamento, né? Infelizmente, o último censo que eu tenho é de 2016, né? Eu não tenho ainda o censo, mas mostra que, basicamente, os 2 distritos que são da Sé e República, aqui do centro, eles ocupam juntos uma área, um quadrilátero pequeno de 4,4 quilômetros quadrados. O município de São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados. Então, você vê que essa áreazinha aqui que representa 0,3% da área total do município. No último censo, que foi o que eu tenho em 2016, apontava uma população de moradores mesmo, de 86 mil habitantes. Mas já chegou, em 1991, quando a Vivo Centro foi criada, já chegou a ter 84 mil. Depois, essa população ela foi caindo e, lá pelos anos de 2012, 2010, 2011, começou a ter uma reversão desse fluxo e voltou a aumentar a população. Eu estou dando esses números para vocês porque, apesar de morarem aqui 86 mil pessoas, infelizmente o censo de 2016, mas circulam aqui, nesses 2 distritos, diariamente, pessoas que se dirigem de fora para essa região, 700 mil pessoas. 700 mil pessoas. Vejam que é um número fantástico, né? E aqui nós temos, então, porque temos uma infraestrutura montada. Agora, quantos prédios? Eu olho aqui em frente, vários prédios vazios, né? Inclusive, viu, secretário, só para você saber, a Vivo Centro, ela tem um conjunto de salas ali no prédio da Líbero Badaró, onde funcionava a Febraban, não é? Lá estava a Secretaria de Inovação. Infelizmente, eu recebi a comunicação que a Secretaria rescindiu o contrato de aluguel, porque a maioria das pessoas estão trabalhando em regime agora de chama teletrabalho, home office, né? E esse prédio, que é um prédio que já abrigou a sede da Febraban, está, se não me falha a memória, agora com 13 andares vazios. Então, o número de imóveis aqui vazios é muito grande. Nós precisamos, nessa revisão, mas aí eu acho que depende muito também da gestão do Poder Executivo, o secretário que está representando o Poder Executivo, ele que tem uma capacidade e competência para, à luz do marco regulatório, buscar trazer a iniciativa privada para fazer parceria público-privada, de forma que nós tenhamos condições, então, de atrair investimento e, de uma maneira mais adequada, trazer as pessoas para viverem aqui em condições adequadas de acordo com o seu nível de renda. É um belo desafio, não é? Nessa primeira parte, aqui nessa introdução, nessa meia hora lá já da nossa conversa, os senhores todos chamaram essa atenção aí para a questão da redução das distâncias, de aproximar o emprego da moradia, todos chamaram atenção para isso. Professor Caldana, há quanto tempo os jornalistas te perguntam isso? O senhor aponta essa solução, acho que incansavelmente, não é? Estamos aqui mais uma vez falando sobre isso. Qual é o desafio para que isso aconteça de fato, professor? Olha, nós temos um problema. Falar sobre esse assunto. Nós temos um problema que é político. São Paulo é uma das capitais do planeta e está perdendo esta condição. Nós estamos perdendo as lideranças que conquistamos ao longo do século XX, apesar das nossas contradições. Isso é uma questão que precisa ser levada em conta. E o plano diretor é um instrumento importante para que nós consigamos nos manter importantes ao longo do século XXI. No entanto, nós temos umas outras questões que também são importantes. E olha como é bom que a revisão seja no primeiro ano de um mandato, porque ninguém tem que vestir carapuças. Isso é importante. Mas, por exemplo, o marco regulatório ele é composto de várias leis e vários instrumentos.
O plano diretor é um deles. Atrás do plano tem a lei orgânica, aí tem o plano diretor, que é um instrumento de diretrizes. Ele é um grande plano de voo, muito que bem. E depois dele, nós temos várias questões. Nós temos, por exemplo, os planos setoriais. Nós estamos com o plano setorial de habitação e o plano setorial de mobilidade pós-plano diretor parados desde 2015. Parados. Ou seja, não foram feitos. Então, a gente também vai gastar um tempo para falar da revisão do plano diretor, mas alguns elementos essenciais da aplicação do plano não foram votados e implementados. E isso precisa ser feito. Qual o ponto que não saiu do papel, professor? O plano de habitação e de mobilidade, que acabou de ser comentado aqui pelo Vivo Centro adequadamente, que são 2 pontos essenciais para a cidade, como você disse. Se fez a revisão da concessão de ônibus sem aprovar o plano de mobilidade. Quer dizer, então, esse tipo de incoerência a gente precisa equacionar. Há uma outra coisa importante a levar em consideração, que tem tudo a ver com a questão que você fez do movimento pendular, e que já foi aqui colocado, que é o seguinte: o nosso plano diretor avançou muito do ponto de vista conceitual, da agenda contemporânea, da agenda urbana. Mas o nosso zoneamento não. E depois que revisar o plano, tem que revisar o zoneamento. O que é que nós fizemos em 14 e 16? Aprovamos um plano que avança e aprovamos um zoneamento que é simplesmente o mesmo de 1972, com pequenas alterações, que, por exemplo, baixou significativamente o coeficiente de aproveitamento no centro da cidade, como já foi dito aqui. Isso não é um problema do plano diretor, ao contrário, o plano diretor até disse que nós temos que mudar isso, mas o zoneamento não acompanhou. O plano de mobilidade não foi aprovado, o plano de habitação não foi aprovado, e um instrumento essencial, que é o plano de intervenção urbana, o PIU, foi usado de uma maneira equivocada e precisa de revisão, porque ele foi judicializado. E o maior de todos os instrumentos, o mais efetivo, que está no plano diretor, não foi nem começado ainda, que são os planos de bairro, que é o que aproxima toda essa nossa conversa, que às vezes parece um pouco estratosférica, do cidadão. Porque o cidadão, ele mora na cidade, mas ele mora dentro da cidade, ele mora no bairro. E o plano de bairro é que vai fazer com que ele consiga interferir efetivamente na sua qualidade de vida. Então, veja, estou falando isso tudo para dizer o seguinte: as coisas são interrelacionadas. Nós não podemos querer tirar do plano diretor coisas que não são dele, não podemos deixar de fazer os outros instrumentos que precisam ser feitos: plano de mobilidade, plano de bairro, plano de habitação e a revisão dos instrumentos. Aproveitar que despedir do Milton, né, que você está precisando sair, né, Milton? Abre seu microfone, por favor. Oh, perdão, infelizmente eu vou ter que me ausentar para fazer esses exames, e é uma pena, que eu gostaria de participar mais, porque é uma discussão muito rica. E só para terminar e dar um recado, nós vivemos aqui no dia a dia, isso está, vamos dizer assim, trespassando toda essa discussão que nós não tocamos aqui, que é a questão do chamado morador de rua. Morador de rua, que é um problema de uma complexidade gigantesca para uma cidade como São Paulo, que chegou a atingir hoje proporções de quase 30 mil pessoas, porque aumentou o número de pessoas que perderam o emprego e foram para as ruas, e que isso também tem que ser contemplado nessa discussão, aí mais a gestão da prefeitura, para que, ao mesmo tempo que nós buscamos melhorar a atratividade da região do centro, fazendo as mudanças que tem que ser nessa área do urbanismo, arquitetura, né, nós temos que também lidar e cuidar do morador de rua. Como cuidar disso? Realmente, esse é um desafio que eu coloco, e que nós estamos aqui trabalhando na Vivo Centro também para isso. Agradeço aí, mais uma vez, peço mil desculpas por ter que me ausentar, e estou à disposição sempre que possível, tá bem? Obrigada, Milton. Até uma Obrigado próxima, então. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Obrigada. Então, retomando aí.
Pois não, Desculpa, professor. posso só? Ele citou essa questão do morador de rua, ela é tão importante mesmo. Um dos subprodutos da cidade industrial, da cidade ao longo do século XX, é a desigualdade, né? Toda cidade tem desigualdade, gera, convive com ela, mas em São Paulo, isso passou de todos os limites aceitáveis e se tornou um grande problema de São Paulo. Achei bárbaro ele lembrar da questão realmente do morador de rua, pessoas em situação de rua, e é realmente muito complexo. A Rede Nossa São Paulo tem um mapa da desigualdade, é assustador. A desigualdade que já existia, que a pandemia agora, né, escancarou em outros tantos aspectos, não é? Agora, secretário, quando o professor chama a atenção, sim, todos defendem aqui a importância dessa revisão, mas de pontos que não saíram do papel, não é? O que nos leva a acreditar que agora, que dessa vez vai ser diferente? Quando a gente propõe, Andressa, um processo de revisão, é justamente, e como bem foi colocado aqui, quando o legislador, né, quem criou o plano diretor em 2014, prevê na sua metade, né, um processo de revisão, é justamente para conseguir ajustá-lo. A ideia é, com esse processo de revisão, a gente conseguir identificar todos esses pontos apontados aqui, citados aqui, né, e a gente conseguir dar uma solução, apontar uma solução para eles, para que a gente consiga construir uma cidade melhor, uma cidade mais justa, uma cidade mais inclusiva. Evidentemente que as soluções, muitas delas não são de curto prazo, são de médio e longo prazo. Por isso que a gente trata essa revisão aqui, para a gente conseguir planejar a cidade até 2029, quando passará por um novo processo. O diagnóstico temos, sabemos o que precisa ser feito, não é, secretário? Nós temos um monitoramento que está sendo feito, que foi feito pela secretaria, com uma série de indicadores. Temos aí um colegiado de professores da USP que tem nos ajudado criando um diagnóstico complementar, auxiliar a esse monitoramento. E somado a isso vem a opinião popular. Foi aí que nós fizemos aí um chamamento público pedindo que a sociedade civil organizada, as entidades de classe, os institutos, o setor imobiliário, todos os atores que compõem o planejamento urbano se cadastrem para que a gente consiga montar uma agenda de discussão com a sociedade civil organizada. Agregando a isso, também tem o paulistano de maneira geral comum, que a gente está, a partir de agora de maio, fazendo enquetes, batendo papo com eles, ping-pong com eles, e começando a construir e levantar informações. Poxa, será que você gosta de morar no bairro que você está? O que você acha que precisa? Para a gente conseguir dividir a cidade com as suas problemáticas, a gente conseguir construir soluções, como colocou o professor Caldani, eu concordo com ele, um dos capítulos do plano diretor são os planos de bairro, e a gente só vai conseguir atacar isso, e a nossa ideia é começar a atacar essas frentes, sabendo qual que é a vocação, qual que é a singularidade de cada um desses bairros. Então, o processo, quando a gente fala de rever o plano diretor, um processo de revisão do plano diretor, é muito mais amplo do que simplesmente a gente discutir a diretriz, que é o plano diretor. Então, a gente coloca em discussão na cidade toda a política urbana da cidade. E isso passa por todos esses segmentos que nós estamos falando aqui. O social, quando falamos de pessoas em situação de rua, é muito mais amplo, é uma problemática muito mais ampla, que envolve outras secretarias, governo do estado, temos mais atores que precisam ser envolvidos, mas precisamos começar a construir soluções, ver se a solução que está posta ela está tendo eficácia, está sendo eficiente, se não propor coisas novas, ajustar. E é isso, aí tem o social, tem o desenvolvimento urbano, tudo isso passa por essa discussão que a gente está propondo na cidade. E esse debate que estamos fazendo aqui traz justamente a necessidade de a gente debater com toda a sociedade, pegar pessoas que entendem da cidade, pessoas que vivem a cidade também, a gente começar a discutir. É isso. Agora, Painho, o Secov defende a mudança de regras na construção, especialmente nas regiões centrais, repensando valores, essa questão de expulsar pessoas para as periferias, como nós estávamos colocando aqui. Nesse sentido, as propostas da Prefeitura atendem às demandas do Secov?
Eu não sei ainda, porque não há propostas da prefeitura. Diferentemente de outros anos, nós não estamos propondo nada nesse momento, né? Nós estamos propondo uma discussão sobre o que aconteceu na cidade nos últimos 50 anos e se nós vamos continuar com essa dinâmica. Eu vou dar um dado para você, André, o seguinte: nessa década, vão ser construídos em São Paulo por volta de 860 mil novas moradias. Isso não tem nada a ver com o plano urbanístico que nós vamos adotar, se vai ser mais de um jeito ou mais de outro jeito, ou ao redor dos eixos, ou qualquer que seja o plano, 860 mil novas famílias vão morar na cidade, porque isso tem a ver com a demografia e com o crescimento econômico da cidade. Então, mais ou menos isso. Não vão ser 1,5 milhão e não vão ser 300 mil. Onde essas pessoas vão morar nesses 10 anos é a coisa mais importante que nós vamos definir aqui. Porque se nós não fizermos nada, elas vão todas morar na periferia, nas franjas da cidade, que é o fenômeno que vem acontecendo há 30 anos. Então, nós vamos ficar enxugando gelo, discutindo se o plano de mobilidade está bom ou não, jogando mais pessoas para longe do trabalho, mais pessoas a 3 horas de distância do seu trabalho, longe da saúde, longe de tudo. Nós fizemos um cálculo, quanto custa para trazer de volta essa pessoa. Se você pegar o cálculo da linha Lilás, a última feita pelo metrô, né, ela custa por usuário, por família, por usuário custa $26 mil de investimento de capex só em construção, fora desapropriação e linhas auxiliares, etc. Então, por família, isso dá R$420 mil. Então, veja bem, o seu Antônio da Silva, que devia estar morando aqui perto da região de Santo Amaro. Santo Amaro é um dos bairros menos densos de São Paulo, tem 4.200 habitantes por quilômetro quadrado, né? Devia estar morando aqui, perto do trabalho, que ele fosse a pé, de bicicleta, patinete, ou rapidamente de ônibus. Ele foi morar no Capão Redondo. Nós decidimos, o plano levou a isso, porque encareceu demais a habitação aqui. Ao morar lá, nós investimos, ele compra uma casa de R$200 mil no Capão Redondo, e nós, sociedade, porque não existe dinheiro público, o dinheiro sai do meu orçamento, do seu, Andressa, do professor Caldana, do César, de todos nós aqui, nós investimos R$420 mil para trazê-lo de volta ao trabalho, mais do que custa a habitação dele. Mas o problema é que nós não temos dinheiro para mandar metrô para toda essa periferia que nós estamos inchando a cada ano. Outro cálculo que nós fizemos é o seguinte: uma das medidas do conforto de transporte é o número de habitantes por estação de metrô. Na São Paulo ampliada, nessa São Paulo que eu defini, de 270 km², nós temos o mesmo número de habitantes por estação que Londres. Nós somos o primeiro mundo de metrô na São Paulo intramuros, vamos chamar assim, certo? Porque temos pouca população e temos um metrô muito bom. Então, nós estamos tão bem quanto Londres em transporte público de metrô. Na periferia, eles têm uma relação que é 9% da relação de população por estação, ou seja, não tem metrô na periferia. E se você calcular o custo da estação média aqui, que nós temos, e pensar quanto custa para levar essa densidade para a periferia, nós precisaríamos de 60 anos de toda a verba estadual, do governo do Estado, de investimento, não investisse nada, só em metrô durante 60 anos para dar o mesmo nível de metrô que nós temos aqui na periferia. Então, essa solução não tem solução. Nós não temos dinheiro. A periferia tem 10%, segundo o mapa da cidade que o professor Caldana citou aqui, ela tem 10% das salas por habitante, ou seja, se aqui é uma sala de cinema e teatro para cada 1.000 habitantes, lá é para cada 10 mil. Então, ela tem 10% do que tem aqui. Leito hospitalar é 13%. Estação de metrô, 9%. Trabalho é 16% do posto de trabalho por habitante do que tem aqui. Então, a periferia nossa
ela não tem essa infraestrutura. Se nós não pararmos de jogar mais gente lá, se nós jogarmos mais 860 mil novos habitantes, novas casas, novas famílias, para a periferia, essa não tem solução, é enxugar gelo. Não adianta o programa mais eficiente do planeta para trazer essas pessoas de volta, porque eu estou piorando o problema. Se nós não estancarmos esse problema, não há solução para São Paulo. Nós somos um país pobre, somos uma cidade pobre, temos que administrar a cidade com eficiência. Então, tem que trazer a população aqui. Vou dar outro número para você que é importante. Se pensa que a periferia é lugar de pobre, que a classe baixa está lá. São Paulo tem 6,9 milhões de habitantes de classe média e alta. Tem 4 milhões de classe baixa, 6,9 é a população de classe média e alta, segundo a ABAP, São Paulo. Esses 6,9 milhões, nessa cidade, na 2,5 vezes Paris, só moram 2 milhões. 4,9, 71% da classe média mora na cidade fora dos muros, porque não tem dinheiro para morar aqui, ficou muito caro. Isso aqui virou um clube de sócio remido, não é possível morar aqui. Então, se nós não trouxermos essa população para cá, né, esses 860 mil, eles vão morar, vai ser construído. Onde que nós, Secov, vamos construir? Eu vou construir igual a população. Ou eu vou construir lá no Capão Redondo, ou em Itaquera, ou nós vamos construir mais perto. Vai ser construído. Né? E pior, o faturamento do setor é rigorosamente o mesmo. Não vai aumentar R$1, porque isso tem a ver com a capacidade de compra desse pessoal. Agora, onde eles vão morar, vai mudar a cidade. Isso é uma mudança brutal na cidade. Se a gente quiser continuar enxugando gelo, ignoramos isso. Vamos deixar como está e vamos adensar a periferia. E vamos tentar, para as próximas gerações, mandar essa conta para eles. Quem sabe eles acham aqui petróleo não adianta mais. Vão achar alguma coisa muito valiosa que salva São Paulo, porque senão não vai salvar. Não vai salvar a cidade. Concorda, professor Cupaim, chamou a atenção para a questão, né, desde transporte urbano, mobilidade, a desigualdade que a gente estava aqui comentando. Concorda com ele quando ele diz isso? Nós vamos continuar Concordo enxugando o gelo? Na verdade, apenas o que eu quero talvez acrescentar, não sei se acrescentar, mas enfim, justamente o que o plano diretor fez, o de 2014, e talvez esse seja o seu maior mérito, foi nestes 50 anos, desde 71 até agora, foi o primeiro plano que conseguiu efetivamente trazer uma matriz que abandona a cidade espraiada, a cidade desarticulada, que é essa, que foi beneficiando a ocupação. Na verdade, eu costumo dizer que é uma cidade extrativista, né? Eu defino o termo extrativismo urbano, a gente só tira, e é uma cidade que dizem, é dependente do carro. Não, é uma cidade dependente de terra barata, ou seja, então ela vai indo para a periferia, por quê? Porque o marco regulatório, principalmente depois de 72, em especial o zoneamento, encareceu muito, sem dúvida, o preço das áreas centrais. Por quê? Porque deixa ocupar pouco, diminuiu a densidade, é claramente o que foi colocado. Apenas o que eu gostaria de dizer e insistir é que o plano diretor, e é por isso que a revisão é tópica, é de instrumentos para que ele possa fazer isso mais rápido e com mais eficiência, o plano diretor já traz as diretrizes de reversão deste modelo exportador de gente e encarecedor das áreas de infraestrutura. Ele contempla, então, essa questão de atenuar as nossas desigualdades? Ele diz o seguinte, nós temos que adensar a cidade aonde já tem infraestrutura, nos corredores de infraestrutura, e criar novas centralidades. Agora, o que houve? E eu quero insistir nisso. O plano diretor, ele traz diretrizes. Muito que bem, elas estão lá. E ele traz definição de alguns instrumentos. O que nós temos que rever para que funcione melhor? Nós temos que rever estes instrumentos, posso citar alguns nomes, o PIO, cota parte, cota de solidariedade, cota ambiental, enfim. Nós temos que a lei do retrofit, que é fundamental para reocupar o centro.
E precisamos rever esses instrumentos para que eles sejam mais efetivos. E, depois da revisão do plano, os tais planos setoriais de mobilidade e habitação, por exemplo, e, em seguida, tem que ver a questão do zoneamento e dos planos de bairro. Por quê? Porque não dá para São Paulo, até hoje, limitar o seu coeficiente de aproveitamento a 4, como se fosse igual na cidade inteira. Por quê? Porque o nosso zoneamento ele é baseado em uso do solo, em lote a lote, quando ele tem que ser baseado em densidades, né? Exatamente o que está sendo dito. Agora, só precisamos, então, deixar claro que cada instrumento, cada lei do marco legal tem um papel. O plano diretor tem o papel de dizer: tem que adensar as áreas que têm infraestrutura, tem que cuidar do meio ambiente, isto é fundamental, e nós temos que concentrar e facilitar a vida do cidadão. Ótimo, isso está dito. Aí ele vai dizer como faz isso, ele indica caminhos. E nós temos que cuidar desses caminhos, essa é a ideia. O futuro eu não quero usar a palavra perigoso, mas ele é preocupante. Por que ele é preocupante? Porque nós temos que, fundamentalmente, nós temos que entender que as coisas não acontecem sozinhas. Ou seja, nós precisamos de uma articulação muito grande em torno das diretrizes que estão claramente colocadas, que são essas, e todos compreendermos que a efetividade dos instrumentos é uma prioridade. Para quê? Para transformar a cidade. Por isso, a questão da descentralização é tão importante. Secretário, essa articulação está acontecendo para deixar até o professor Caldana menos preocupado nesse sentido? Com certeza essa articulação está acontecendo, é uma articulação ampla, que envolve a sociedade civil, volto a falar, envolve o legislativo, né? Já existe hoje uma agenda no legislativo para que as pautas de política urbana sejam retomadas, discutidas e eventualmente votadas. Lembrando sempre que quando a gente propõe qualquer processo de política urbana, tem a participação social conduzida pela prefeitura, mas também existe a discussão com a sociedade feita pelo legislativo, então a sociedade é amplamente discutida, mas diante de tudo aquilo que nós ouvimos, e eu falei aqui nessa mesa redonda, que eu estou achando maravilhosa, a gente consegue trazer essa discussão aqui para o tema do nosso debate, que é o centro de São Paulo, né? Você vê, tudo que a gente falou aqui, a questão de infraestrutura, do espraiamento das pessoas, principalmente dos mais vulneráveis, transporte, a gente traz a discussão para o centro, que eu imagino que, pelo menos, é a pauta do nosso debate aqui, e aí a gente tem que discutir, e é uma das diretrizes, como o professor Caldana colocou, inverter essa lógica de ir para a periferia e trazer para o centro, como a gente torna o centro de São Paulo um lugar acolhedor, como a gente torna o centro de São Paulo um lugar dinâmico, barato, e, ao mesmo tempo, com uma convivência mais digna, né? A pandemia tem mostrado, tem tido alguns efeitos, alguns deles nós já conseguimos ver de maneira mais fácil. Sabemos que a pandemia não acabou, ela tem aí, existem estudos que dizem que ela vai perdurar aí em 2, 3 anos, mas alguns dos seus efeitos nós já vemos. Um deles passa pela desocupação dos imóveis comerciais, e aí esse processo de discussão que a gente está colocando à mesa é justamente o que fazer com a desocupação desses imóveis comerciais quando a grande concentração desses imóveis está no centro de São Paulo, nos eixos, né? Como a gente faz, de repente, para estimular a mudança de uso desses imóveis comerciais? Uma vez que a gente tem um déficit habitacional, poderíamos estimular a mudança de uso para residencial e assim a gente conseguir gerar moradia para a cidade. Como a gente consegue, e como o Caldana colocou, e é exatamente isso que o centro precisa nesse momento, uma das necessidades, um grande projeto, um grande programa de retrofit para o centro,
olha a quantidade de prédio que temos no centro da cidade. Então, precisamos encarar esse desafio. Não estou dizendo aqui nada novo, a gente conhece essa problemática há anos, mas agora é o momento da gente encarar isso. E para que a gente consiga fazer isso, temos que atacar algumas frentes, né? E aí a gente já começa a elaborar um grande programa de retrofit, de requalificação. Vocês estão usando bastante, não é, o termo retrofit. Eu acho que vale explicar aqui para as pessoas, depois que vão acompanhar a nossa conversa, não é? O significado disso. É a gente pegar... Professor, se o senhor tem uma metodologia mais simples que eu, mas eu vou tentar simplificar aqui a explicação. É pegar os prédios velhos, os prédios antigos e adaptá-los à legislação vigente, reformá-los e a gente conseguir dar habitabilidade e uso a esses prédios. Conceitualmente, de maneira bem simplista, é isso, né, professor? Mantendo aquelas fachadas, não é? Não é isso, professor? Sendo ainda mais simplista, secretário, é a famosa reforminha, só que com mudança de uso. Isso. Ou seja, e sim, claro, respeitando, obviamente, as condições de segurança histórico. Nisso, eu acho que é importante dar uma contribuição nisso também. Nós precisamos flexibilizar, para que isso seja possível, nós precisamos flexibilizar algumas restrições, seja de incêndio ou seja de acessibilidade. Portugal fez isso muito bem. Lisboa estava sendo abandonada, os condomínios novos em volta de Lisboa, etc. A cidade foi ficando como o nosso centro, que foi ficando abandonada. Por quê? Porque era impossível pegar um prédio de 500 anos, que as escadas têm 70 centímetros de largura, né? E se adaptar à nova legislação. Era impossível. E eles flexibilizaram isso, ou seja, a lei de acesso de cadeirante não se aplica nos prédios antigos, às vezes até de incêndio tem que ser um pouco flexibilizada. Com isso, Lisboa foi inteira reformada, dentro do possível, né? Houve uma migração maciça para o centro, e hoje é um lugar super afluente e super bonito, etc. São Paulo é igual, tem uma série de prédios do centro, não dá para se fazer escada enclausurada, não dá, não é possível. Tem que ser igual Paris. Paris, os prédios lá de 6, 8 andares, o elevador cabe uma pessoa e um cachorro, né? Não cabe mais do que isso. E Paris é assim, é uma cidade linda e todo mundo quer morar em Paris. Se a gente não flexibilizar a lei, o retrofit dos prédios antigos do centro, eles vão ficar abandonados, porque não dá para ser diferente disso. Nós temos que criar uma situação que permita a intervenção mudar e ficar bacana. Ele dava para morar em 1940, vai dar para morar hoje igual se morava lá. Evidente, com alguma segurança, mas tem que ter flexibilidade, senão nós não vamos ocupar esses prédios. Até indo na linha do que o Paim colocou, André, se me permite, isso não é uma singularidade de São Paulo passar por esse processo. Ele citou algumas cidades da Europa e quase a maioria das cidades do mundo, as grandes cidades, as grandes capitais, passaram por esse processo do centro de decadência e aí, com uma requalificação, uma revitalização, se torna-se novas cidades. Ele citou o exemplo de Paris, temos Madrid, Barcelona, Nova York, Los Angeles, Chicago, enfim. Há esse down, né? E depois a gente consegue reverter, e é isso que a gente está propondo aqui em São Paulo. O Paim coloca que a gente tem que enfrentar alguns critérios, algumas regras que necessitam ser tratados de maneira especial para essa finalidade. Para isso, como eu estava dizendo, a gente está estudando para que a gente consiga lançar um grande programa de retrofit na cidade, que ele vem dividido aí em 3 eixos. O primeiro eixo é a parte normativa, que é mais ou menos como o Paim colocou, que é rever toda a legislação, fazer aí uma união, uma simplificação dessa legislação, à medida que para que a gente consiga ter o retrofit, necessita de uma atenção, uma legislação especial para isso. A outra vertente é a parte de procedimentos. Precisamos desburocratizar e acelerar ainda mais os projetos que passam com pedido de retrofit.
E a terceira vertente aí é um projeto que a ideia é trazer a iniciativa privada para que ela possa, em parceria com o poder público, ocupar esses prédios, fazer esses retrofits e aí trazer uma contrapartida para a cidade, preservando sempre a função social do prédio e trazendo serviço para a cidade, respeitando sempre a característica do centro, não podendo desvirtuar as características do centro de São Paulo. E é por isso que a gente precisa discutir. Falamos aqui do retrofit, dos pontos a ser discutido quando a gente fala em centro de São Paulo, mas tem outros tantos que precisam ser discutidos, aluguel social, a própria mobilidade no centro, os calçadões, como a gente faz para facilitar ainda mais a caminhabilidade no centro, a vocação dos distritos. Aqui, quando a gente fala em distrito criativo, o centro de São Paulo passa por isso. Nós temos aqui a parte boêmia que tem que ser estimulada, nós temos a parte de tecnologia, temos a parte de moda. O centro de São Paulo é muito rico. Além da moradia, nós temos que trabalhar para incentivar e requalificar todos esses distritos e que é uma pluralidade muito grande de assuntos que nós temos aqui, e é isso que a gente está trabalhando para que a gente consiga apresentar um projeto, e isso vai muito mais do que rever só, como o Caldana colocou, de maneira muito correta o plano diretor, e é rever todos os outros instrumentos que a gente consegue melhorar a cidade, nesse caso aqui, o centro de São Paulo. Nossa, a conversa aqui iria longe, sem dúvida, são muitos pontos aqui, estamos falando de São Paulo, não é verdade? Mas eu quero aproveitar esse encontro aqui, né, de ter especialistas aqui com a gente. Professor, tem alguma pergunta para fazer para o secretário? Olha, eu tenho sim, mas antes de fazer a pergunta, eu queria falar uma coisa sobre o centro. Posso? O centro, por conta do marco regulatório da década de 70, que eu chamo de apagão urbanístico, ele foi transformado de lugar de estar para lugar de passagem. E isso é muito grave para a cidade. Então, o que acontece? Nós temos, na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, nós temos 3 ordens de problema. Nós temos um problema que é estrutural, muito sério, que é a presença e hoje a indefinição do que fazer com o Minhocão e 6 terminais de ônibus. O Minhocão e os terminais de ônibus fizeram com que o centro de São Paulo virasse um local de passagem, pouco atraente, inclusive, para a própria moradia, para o próprio estar. Muito que bem. Então, esse é um problema. Nós temos um segundo problema importante a enfrentar, que é a valorização dos espaços públicos, que é o que foi dito aqui já pelo secretário, a questão de calçamentos, etc. e etc. Muito bem. E nós temos um terceiro problema, que é esse do retrofit, que já foi bem colocado, que é o uso e ocupação das edificações. A gente não pode esquecer que parte desse problema vem dos traumas dos grandes incêndios da cidade, mas que hoje nós já temos meios de superar isso. Então, eu queria só colocar essas 3 questões, porque me parecem muito importantes. A pergunta que eu faço para o secretário é a seguinte: lembrando que o legislativo tem um papel tão importante, e às vezes até mais importante do que o executivo, na formulação deste marco regulatório, mas lembrando, por outro lado, que a liderança política do processo acaba vindo do executivo, nós temos aí, secretário, uma questão de articulação, de protagonismo político e de articulação com a região metropolitana, ou seja, isso é fundamental, não há solução para São Paulo que não seja metropolitana. Nós temos que envolver vários segmentos da cidade. Hoje a cidade não é mais feita por 1 ou 2 segmentos, mas são vários, né? Cultura, jovens, idosos, etc., etc., questões de raça, de gênero. Muito que bem. Então a pergunta é simples. Falei muito, mas a pergunta é simples. Como a prefeitura pode agora, neste novo mandato, assumir o seu papel de articulador de todos os agentes políticos, sociais e econômicos e culturais produtores da cidade? Ou seja, superando dificuldades corporativas, dificuldades setoriais, dificuldades de segmento.
como é que a prefeitura e o nosso querido prefeito poderá fazer valer este protagonismo político que põe São Paulo como uma das cidades mais importantes do planeta? Bom, uma pergunta muito pertinente, bacana. O prefeito Bruno Covas já está liderando, protagonizando essa discussão. Vamos começar, como bem escalonou, primeiro legislativo, né? Eu já estive na Câmara Municipal, participei de plenária com 55 vereadores, no qual a gente discutiu o processo de revisão do plano diretor, discutimos operações urbanas, PIOs. Houve uma sensibilidade por parte dos vereadores da necessidade dessas pautas entrarem em votação, serem discutidas. Eu tenho total confiança que isso vai acontecer, né? Na gestão passada, um processo que eu pude participar de perto, que foi uma discussão junto com a Câmara, uma construção em parceria com a Câmara, foi o projeto de lei de regularização de imóveis, que vulgarmente é chamado de anistia, que a gente conseguiu regularizar em mais de 200 mil imóveis na capital. Então, essa articulação com a Câmara, ela já existe, já é real, há uma parceria, há um trabalhar em conjunto, e a gente tende a aprimorar ainda mais. Do ponto de vista de metrópole, e é claro que quando a gente discute plano diretor, discutimos soluções para a cidade de São Paulo, a gente não pode nunca esquecer que nós temos vários municípios, né, que fazem parte dessa cidade de São Paulo, e para isso nós estamos abrindo conversa, inclusive com esses municípios, né? A gente não sabe onde acaba a Zona Norte, onde começa Guarulhos, onde acaba o Ipiranga, onde começa o ABC. Então, ou seja, esses municípios estão já num processo de diálogo conosco, e a outra parte, que é a parte setorial, de segmentos. Para isso que nós criamos já na prefeitura um comitê intersecretarial, né, e estamos fazendo chamamento público para que a sociedade se cadastre, e aí quando a gente fala para a sociedade organizada se cadastrar, não há uma seleção de entidades a participar, de maneira mais diversa possível. É o pessoal do skate, é o pessoal da educação, é da cultura, é do transporte, é o pessoal da diversidade. Ou seja, a gente quer escutar todos para que a gente consiga construir soluções, sejam elas até que passem da questão do plano diretor. Então, essa articulação nós já iniciamos, demos o pontapé inicial. O que é muito importante a gente deixar aqui claro, o professor, Paim, e quem tiver, a Andressa, e quem estiver nos acompanhando, é que a tentativa de politizar essa discussão não interessa à cidade. Quando a gente fala que a gente quer discutir com a cidade, a gente não quer politizar. E a gente vê que há uma tentativa de fazer essa politização dessa discussão. Isso é uma discussão técnica, é melhorar a qualidade de vida da cidade. Discutir, politizar isso não interessa ao mais vulnerável. Quem perde é o mais vulnerável. Então, a ideia é a gente criar soluções em parceria com o legislativo, com os municípios vizinhos e com a sociedade civil. É isso que a gente está, dessa maneira que a gente está trabalhando, professor. Paim, sua pergunta para o secretário. Secretário, pode ser sugestão também? Claro. Eu acho que nós estamos falando aqui sobre recuperação do centro, que é uma matéria muito complexa e difícil, né, de se fazer. Porque eu tendo a raciocinar a esse respeito, pensando por que um morador, por que uma família de recém-casados, ou com filhos pequenos, ou já de aposentados, por que ele vai se mudar para o centro? Por que ele se convenceria a mudar para o centro, né? Hoje é tudo contra. Não adianta você ter um prédio que é espetacular, que foi feito o retrofit, que está lá super bonito, mas em volta tem as pessoas sem teto dormindo na rua, você assalto à noite, assalto de tarde, assalto de dia, uma frequência de passagem, como diz o professor Caldana, indesejada, porque são pessoas que estão passando ali sem a preocupação com o bairro, estão consumindo dos camelôs, etc., né? E você não tem comércio, o transporte é complicado, principalmente a segurança. Então, a pessoa não vai para lá.
Quer dizer, isso não pode ser um trabalho feito da maneira tradicional, onde cada um vai desenvolver no seu lote, o seu retrofit, o seu prédio. É preciso que haja uma agência reguladora que se defina um perímetro pequeno, né? Uma amostra do centro, talvez 6, 7, 8 quarteirões, pegar ali a Avenida São Luís, Galeria Metrópole, Praça da República até o Largo do Arocho, quem sabe, pegar um pedaço pequeno do centro e o poder público e essa agência fazer intervenção total lá, porque a calçada tem que estar linda, o paisagismo tem que estar impecável, o lugar do ônibus tem que ser, sabe, a parada do ônibus tem que ser do futuro, o melhor de São Paulo tem que estar lá. Quer dizer, a escola tem que estar ali do lado, funcionando para as crianças, tem que ter o mercado funcionando, tem que ter essa infraestrutura, e os prédios vão acontecer, porque aquele lugar é um lugar prazível, agradável de se morar. Se não tiver uma agência reguladora, ou seja, tem que ser uma relação realmente equilibrada entre o particular e o privado, para levar para aquele sujeito seja convencido. Se ele entrar naquelas 5 quadras, 8 quadras, e notar que lá é outra cidade, né? Parece Paris, parece alguma coisa nova, as pessoas vão aos montes, porque os prédios são lindos. O professor Caldano deve ser mais ou menos da minha idade, eu frequentava o centro pequeno, a Barão de Itapetininga parecia Paris, era um espetáculo, né? O Teatro Municipal, o Mapping, o centro era uma beleza. Hoje eu fico triste quando eu vou para o centro, porque virou Guarulhos, virou, sei lá, virou a periferia da periferia. Então, mas o que é bonito está lá, os prédios são lindos. Se a gente puder recuperar aquilo e deixar com o glamour que tinha, o centro vai ser o lugar mais bacana da cidade. As pessoas vão querer morar lá. O Copan é uma maravilha. Né? Nós temos obras importantes lá. Traço Itália, a galeria... Um amigo meu agora mudou para a galeria onde estava o Paddock, não lembro como é que chama, as Arvos, né? Eram espaços que estão bem resolvidos, foram Galeria Metrópole. Ele me falou que tem um túnel ligando a Galeria Metrópole aos Árvores, porque a companhia de turismo ficavam ali, os doleiros ficavam aqui, transitavam por baixo da São Luís pelo túnel que tinha lá. Então, isso faz parte da história da cidade. Essas coisas precisam ser resgatadas. Tem tanta coisa, a gente vai criar construção bonita em algum lugar, lá está feito. Ou seja, se a gente tiver uma agência reguladora e começar por um experimento em poucos quarteirões, que a gente controle e garanta que ali seja um espaço seguro, bonito, bem cuidado, etc., as pessoas vão, e vai ser o maior sucesso, de recuperação, como foi o Porto Madeira em Buenos Aires. Foi um processo assim que foi feito lá. Andressa, posso Oi. comentar uma coisa que o Paim me fez lembrar aqui? Oi, professor, pois não. Posso? Não, é tão importante isso que ele colocou e colocou como sugestão, que eu quero lembrar que deve estar em algum dos caminhos da SP Urbanismo um projeto do qual eu tive a oportunidade de participar há sei lá quanto tempo, acho que uns 20 anos atrás. Aliás, quero dizer que a equipe técnica da SP Urbanismo é de altíssima categoria, e o que não falta é bom projeto lá dentro. É muito importante, mas um deles, que eu tive a oportunidade de participar, era uma espécie de um ente, uma agência, como o Paim chamou, dê-se o nome que quiser, mas que era um facilitador de projetos para o centro da cidade. Um lugar que nós chamávamos na época de porta única, onde sentava-se na mesma mesa todos os agentes públicos responsáveis por aprovações, etc., nem se usava o termo retrofit ainda, um pouco como é o GRAPROAB, e do outro lado sentava a iniciativa privada e a sociedade civil, justamente interessados em fazer projetos articulados para o centro. Que é isso? Ou seja, misturando a valorização dos espaços públicos, o investimento no comércio, etc., moradia, parará, num processo de diálogo permanente e aceleração das possibilidades de realização. Claro, nesses 20 anos muita coisa mudou, muita coisa já melhorou, inclusive, porém, nós temos, isso que o Paim falou é muito importante,
as coisas ainda são desarticuladas, não é? A gente, só para lembrar, o setor público deu certo no Brasil quando o Fernando Henrique, acho que foi ele que montou as agências reguladoras, que era a ANAC da aviação civil, a Anatel de telecomunicações, a Ancine de cinema, ou seja, alguém colocou ordem nesse segmento de telecomunicações. Quem que vai fazer a banda larga? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser assim? Precisa ter uma agência para regular essa ocupação, definir o transporte, o paisagismo, equipamento urbano. Aquilo tem que estar impecável, tem que ser uma vitrine para o resto. Precisa essa agência reguladora do centro, senão vai ficar na conversa e ninguém vai investir porque não vai vender. As pessoas não querem morar no centro, nem que custar mais barato e nem que o prédio for maravilhoso. Só para a gente, já ir caminhando aqui para o final, o secretário quer comentar essa questão aí que eles colocaram da necessidade da agência reguladora? Eu não posso dizer, assim como o Caldana disse, que é necessário uma agência reguladora. O que a gente precisa, sim, é organizar uma série de ações que é necessária para o centro. Falamos muito aqui do retrofit, mas além do retrofit, nós temos que falar de zeladoria, iluminação, segurança, e aí incentivos à retomada de algumas atividades, a reocupação de alguns prédios que outrora estavam desocupados. Já foi dados alguns exemplos aqui de bares, mirantes, enfim, é uma série de ações, o Caldana colocou, e eu concordo, projetos, tem N projetos, bons projetos, e aí quando a gente defende que a continuidade de cidade é pegar esses bons projetos, organizar em um único projeto, um único programa, e a gente conseguir efetivá-los, e é isso que a gente tem feito. Foi isso que foi feito com a reforma do Anhangabaú, que caso vocês, quem está nos acompanhando, não saiba, foi uma obra licitada por uma outra gestão, e não foi a do prefeito Bruno Covas, do prefeito Haddad, mas era um projeto licitado, identificado pela gestão como um bom projeto, foi implementado, tem sido um sucesso aqui. Isso passa pela requalificação do calçadão, aqui do Triângulo SP, que aí a gente traz vida. Quando eu falei lá atrás que a gente precisava pensar no centro da cidade, eu coloquei que a gente precisa tornar o centro de São Paulo um centro acolhedor. E quando a gente fala acolhedor, é elencar esses pontos aí, e aí a gente conseguir trazer segurança. Isso passa por iluminação, coisa que a gente já está fazendo, não só no centro, como em toda a cidade, mas com uma atenção especial no centro. Quem passa hoje na Praça da Sé de noite vê que a iluminação é outra, diminuiu, não tem mais a feira do rolo que tinha. Dados da Polícia Militar, até agosto do ano passado, eram 35 ocorrências flagrantes por mês, hoje caiu para 18. Então, ou seja, ações estão sendo feitas, e eu concordo com o que foi dito, que precisa ser organizada e ser feita de maneira sistêmica, né? Agora, se é necessário uma agência, uma empresa, mas precisa ser organizado. Agora, para a gente, encaminhando aqui para o final, o secretário falou aqui de uma cidade acolhedora, me fez lembrar aquele conceito que temos de cidade, que é a cidade feita pelas pessoas e para as pessoas. O que falta para que isso aconteça, de fato, na cidade de São Paulo, para todos os cidadãos de forma igualitária, professor? Sua palavrinha final. Falta nós recuperarmos, e isto é uma política pública. Quando eu falo política pública, não é o executivo, mas é uma política pública, é o legislativo, é o judiciário, é o executivo e a sociedade civil, né? Recuperar o chamado pertencimento. Na verdade, nós distanciamos, nós apostamos num modelo de desenvolvimento urbano que foi muito difícil, e o centro de São Paulo é um símbolo disso, que é, como eu já disse, extrativista, que tira e não coloca. E, com isso, este modelo de desenvolvimento urbano afastou a cidade, afastou as pessoas de entender a cidade como sua. E o que é positivo nisso, e eu quero encerrar com isso, é que nós temos hoje um movimento muito forte de resgate disso através da participação cultural, ou seja, da mobilização cultural, sobretudo dos jovens. É por isso que me faz ser otimista
no longo prazo e muito pessimista no curto prazo. Por quê? Porque nós temos hoje, inclusive, um movimento que vem das chamadas, assim chamadas periferias para o centro, de resgate da cidadania através do resgate dos espaços públicos e da ação cultural como resistência. Resistência à violência, ao desemprego, à desigualdade e tudo mais. Isso é muito importante. No médio e longo prazo. No curto, a gente precisa aprender com isso e acelerar esta política pública de articulação geral e romper com essa segmentação. Essa é a minha sensação. Apostar muito na descentralização. Paim, seu recadinho final. Bom, eu acho, em primeiro lugar, eu acho que a prefeitura, nas mãos do César, aí, tenho certeza que essa discussão vai ser adulta, vai ser importante, né? Eu estou falando agora pelo Secov. Nós, do Secov, longe de querermos dar uma solução ou apontar caminhos, a gente acha que tem que ser uma construção conjunta da cidade. Quer dizer, nós temos que sentar junto com o professor Caldana, com as associações de bairro, com o IAB, com todo mundo, para juntos propormos uma solução para a cidade, porque acho que a cidade tem problemas sérios que, se nós ficarmos discutindo, eu acho que deve ir para cá ou para lá, a cidade sofre, porque vetores em diversas direções, a resultante é zero. Nós temos que nos unir num caminho comum, qualquer que seja ele, mas tem que ser em benefício da cidade, não é em benefício do Secov. Acho que o Secov, ou o setor imobiliário, não tem a importância que a cidade acha que tem. Para nós, o importante é resolver a vida de 860 mil famílias que vão morar nessa década, né? Juntos, nós precisamos pensar como é que elas vão morar, onde que elas vão morar, o que nós podemos fazer de melhor para que isso dê uma cidade melhor para eles, para as futuras gerações, né? Então, essa é a nossa posição. A gente quer trazer o problema e a solução nós vamos construir junto. Se a gente começar a entender o problema, a solução vai ser comum. Secretário. Bom, primeiro eu quero agradecer a Andressa, Paim, professor Caldana. Esse debate aqui, eu achei que foi muito importante, bacana, com certeza esclarece muitos pontos, ajuda na discussão, e dizer que o DNA da gestão do prefeito Bruno Covas é cuidar da vida das pessoas, é melhorar, quer dizer, a vida das pessoas, melhorar a vida do paulistano. E quando a gente, em uma dessas vertentes, um desses instrumentos para que consiga melhorar a vida do paulistano é esse processo de política urbana, passa por esse processo de revisão do plano diretor, e é isso que a gente está propondo agora, tentar ajustar os instrumentos para que a cidade de São Paulo fique ainda melhor para o seu convívio, ainda melhor para o paulistano. Para isso, eu volto a falar, já tem um chamamento público aberto desde o dia 10 de abril até o dia 31 de maio, e eu convido a todas as entidades e toda a sociedade civil organizada que queira participar das agendas de discussão, que se cadastrem, planodiretor.sp.prefeitura.sp.gov.br, e também a sociedade civil de maneira geral, todo paulistano irá participar. Para isso, pode acessar essa plataforma digital também. Ali tem cartilhas, tem informativos, explicando o que é o plano diretor, porque muitas vezes, quando a gente fala em plano diretor, fica muito frio, né, para as pessoas que não têm tanto contato com a matéria, explicando a importância para a vida de cada um e como participar, como contribuir. Inclusive com envio de propostas, né, secretário? Inclusive com envio de contribuições, debates, contribuições, que passa a ser num outro momento, existe um calendário. Nesse primeiro momento nós estamos com enquete, dialogando, conversando, as contribuições passam a acontecer de acordo com o calendário, mas todos serão ouvidos, desde todo paulistano, assim como todos que têm interesse nessa revisão, nessa lei, seja as entidades de classe, os institutos, o setor imobiliário, todos têm a devida importância, serão ouvidos com o mesmo grau de importância, irão participar, e eu tenho certeza que ao final
desse ano, a gente vai conseguir ter uma proposta de eventual revisão, se for o caso, de instrumentos a serem encaminhados à Câmara Municipal, que com o intuito sempre de melhorar a vida do paulistano, considerando aquilo que nós falamos, gerar moradia e diminuir desigualdade, criando emprego na periferia. É o que nós esperamos, então. Obrigada pela participação, então, professor, Paim, secretário. Obrigado, Andressa. Obrigado, professor. E César, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu estou acompanhando de longe. Super bacana. Obrigado. Obrigada, Andressa, então. Até uma próxima. Aldana, Paim. Até a próxima oportunidade, então.